Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la enorme alegría, el orgullo de conversar con un jugador de Brasil, un jugador extraordinario, un jugador que fue estrella mundial, estrella olímpica, a quienes vimos de pequeño y admirábamos porque tenía una forma de jugar maravillosa. Y me refiero a Mário Chandot de Oliveira Neto. Mário, ¿cómo estás? Mucho gusto. É um prazer estar com os amigos voleibolistas e falar um pouco do que a gente mais gosta, né? Que é voleibol. Genial, fantástico. Oye, Mario, cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el voleibol. ¿Por qué decidiste jugar voleibol en un país donde el fútbol es muy un deporte rey? ¿Por qué decidiste justamente jugar vôlei? Olha, eu sou de uma cidade pequena aqui no estado de Minas Gerais, Ujú. chamado Poços de Caldas. É uma cidade turística, onde tem um vale muito forte no minério de ferro e extração de bauxita e outros tipos de minério. E lá, como toda cidade pequena, você tem um número reduzido de pessoas que praticam esporte. Não é uma cidade esportiva, é uma cidade de trabalhadores, né, e turismo. E nós tínhamos um grupo que sempre praticava futebol, futebol de salão, vôlei, basquete, e era sempre aquele mesmo grupo, né? Desde os 12 anos de idade, a gente representava a cidade de Poços de Caldas nas categorias de base em várias modalidades, fiz atletismo também, arremesso de peso, salto em distância, enfim, fazia-se de tudo, porque é um número reduzido de pessoas que praticavam esporte. E o esporte que eu melhor me adaptei, onde tinha uma infraestrutura melhor em Poços de Caldas, era o voleibol. Ok. Então, eu pelo talento que eu já tinha pelo esporte, de uma forma geral, assimilei muito rápido o voleibol, porque o voleibol é um esporte muito difícil para praticar no início, né? Sim. Ele tem que ter muita perseverança, você tem que estar treinando, muita repetição, isso aborrece um pouco a garotada, né? E acaba trazendo que eles acabam se afastando. Mas como eu já era muito fominha, gostava de esporte, muito esporte, eu consegui superar tudo isso e com o talento que eu tinha de esportista, eu comecei a deslanchar. Já fui jogando na equipe que representava a cidade só no voleibol, disputando o Campeonato Mineiro contra o Minas Tênis Clube. Já conseguimos logo no primeiro ano infantil de chegar a ser vice-campeão de Minas, perdendo apenas para o Minas. E aí peguei gosto para isso e aí foi isso aí tudo que a gente sabe que é a história toda nossa aqui. Fantástico. Es verdad lo que tú dices. El voleibol, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, que el niño corre y le pega con el pie. Es muy fácil. El voleibol hay técnica, el dedo, el golpe bajo. Es un deporte difícil, es muy verdad. Pero uno te veía jugar en los videos, en YouTube, qué sé yo, y uno veía que para ti era muy fácil, era muy natural. Tú tenías una forma de jugar muy, muy suelta. Y uno, bueno, también a mí siempre me llamó mucho la atención que tú tenías una técnica de salto muy especial, porque tú saltabas a una posición, pero volabas hacia otro lado. Era increíble, era impresionante verte jugar. Oye, y cuéntame cómo fue el crecimiento tuyo. ¿Jugaste de pequeño? ¿Cómo fue avanzando tu historia en el voleibol? Sim, como disse, Alfredo, eu já fazia outras modalidades esportivas, né? Então eu tinha uma noção melhor, a coordenação motora minha ajudou muito, né? E como eu falei, eu fiz salto em altura, fazendo atletismo, corria 100 metros. Isso aí vai fazendo com que você vai desenvolvendo um conjunto muscular, um bloco muscular, que não é só específico do voleibol, você consegue ter um equilíbrio muscular. E justamente por esse tempo que eu pratiquei quando garoto, que é muito importante essa formação, Sim. você desde pequeno está se formando atleticamente, você consegue mais fácil se adaptar ao esporte competitivo, porque você tem uma estrutura já de base, né? Eu acredito que um dos motivos de eu ter essa facilidade de saltar, né? Tinha, né? Hoje eu não tenho mais. Veio justamente por causa dessa base. Né? Então, assim, eu não comecei só no voleibol, eu já tinha uma estrutura física privilegiada e, com isso, o voleibol, como exige bastante de equilíbrio motor, exige bastante força para salto, existe uma série de movimentação que você precisa para o voleibol de coordenação motora, isso facilitou bastante, porque eu tinha já essa facilidade com as outras modalidades esportivas também.
Es cierto. Oye, y cuéntame cómo fue tu llegada a la selección nacional, porque, como te comentaba, he podido entrevistar a grandes jugadores de Brasil, de la famosa generación de plata, a Bernard, a Fernandao, bueno, también a Brunoro, entrenador, y cuéntame cómo fue para ti llegar a ese grupo y participar en Juegos Olímpicos, Mundiales, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Eu tive uma ascensão muito rápida, Ujú. né? Porque eu já, como eu disse, eu comecei a praticar esporte com 11, 12 anos, Sí, esporte. Com 13 anos, o voleibol, mais em nível de treinamento, trabalhando um pouco mais sério, né? Eu, com 14 para 15, já fui convocado para a seleção brasileira infantil. ok. Com 16, já fui convocado para a seleção brasileira adulta. Ujú. Isso foi nos anos de 77, 1977. Perfecto. Em 78, eu já fui convocado para o Mundial na Itália. Ujú. Inclusive, tinha jogadores mais antigos, como o Moreno, o Suíço, o Celso Calache, Sí, o Bebeto de Freitas era o levantador sí. da seleção, Fernandão, Luiz Neymar, era um grupo mais antigo que eu já estava ali no meio deles, né? Então, quando eu fui jogar o Campeonato Juvenil em 1981, em Colorado Springs, Ujú. eu já era jogador da seleção brasileira, já tinha participado de Mundial, Pan-Americano e Olimpíada de El- 80. en Moscú, exacto, sí. Em Moscou, exato. Então, assim, era não só eu, mas alguns da nossa geração de prata, que quando estourou nos anos 80, ficou considerada a geração de prata, Sí. era uma geração que já estava sendo trabalhada desde 1977, Ujú. né, quando teve o Campeonato Mundial Juvenil, primeiro Campeonato Mundial Juvenil no Brasil. E aí veio o Renan, o próprio Bernard, que jogou esse campeonato, a Mauri, Montanaro, essa turma toda veio dessa leva. E quando chegou em 80, que o pessoal mais velho parou depois da Olimpíada, nós assumimos sendo os protagonistas da seleção. Es verdad, es verdad. Y a mí también me gustaba mucho, bueno, a todo el mundo, ver jugar a tu equipo, porque en ese entonces, hoy día es un poco distinto, los países tenían estilos de juego. Brasil tenía un estilo de juego, Japón tenía, los rusos tenían, y Brasil tenía un estilo de juego muy bonito. Ustedes no eran tan altos como, como los rusos, como los búlgaros, pero jugaban muy rápido, jugaban muy bonito. William armaba, tenían el saque, el viaje de estrellas, el saque fondo tu mar, tenían muchas cosas que inventaron y que hacían muy rico el vóley. Y estabas tú, estabas Renan, Bernard, Amaury, Montanaro, era un equipo, Fernandao, un equipo para uno pequeño, eran estrellas. Y también los pudimos ver en Chile, el 81 en el Sudamericano. ¿Cómo fue para ti también eso, vivir, estar en lo mejor del mundo y jugar contra los rusos, jugar contra los japoneses? ¿Cómo fue para ti cada año que tú pudiste jugar con esa selección? Eu acho que o voleibol evoluiu dos anos 80 para cá graças a algumas escolas que eram bem características, Sí. né? Por exemplo, a escola japonesa, que era uma escola de muita técnica. Aliás, o Japão ensinou todos os fundamentos para o mundo inteiro, Sí. na minha opinião. Movimentação, como chegar numa bola, colocando a perna na posição correta, modelo de levantamento, enfim, toda a técnica, saque, enfim. O Japão foi praticamente o precursor para desenvolver com qualidade os fundamentos, né? Ujú. Então, eu acho que essa soma de Japão, um pouco do esporte do voleibol europeu, que é um voleibol forte, um voleibol Sim. de peso, de ataque, fez com que o voleibol dos anos 80 fosse um voleibol que conseguisse estar unindo essas duas páginas, né, da história do voleibol, o voleibol europeu e o voleibol asiático pelo Japão. Então, o nosso voleibol ele veio para incrementar um pouco mais, né, com saque viagem, a bola da linha dos 3 metros, que até então era uma bola que o Thomas fez em 1976 na Olimpíada de Montreal, né, mas era uma bola de último recurso. Ah, ok. Vamos dizer assim, não tinha passe, jogava para cima, aí aparecia o Thomas dando uma abraçada nela. Sim, né? sim, sim. Então, não era uma bola efetiva, de jogada com 4 atacantes, você tendo os 3 da rede, mais um aparecendo pelo fundo. Né? O Brasil realmente incrementou e fez com que o voleibol se tornasse um pouco mais moderno. Mas, basicamente, toda a técnica que teve no voleibol, os japoneses que ensinaram, e a força que veio do voleibol europeu. Então, um pouco dessa versatilidade, um pouco desse jeito brasileiro de ser, né? Sempre com algumas coisas novas, incrementando, brincando,
unindo essas duas técnicas, fez com que a nossa geração realmente trouxesse uma nova página, praticamente, para o voleibol mundial, que hoje todo mundo faz. Embora nós não tivéssemos ganho a medalha de ouro na Olimpíada de 84, mas o que se aprendeu nesse período de 80 até 84, vamos dizer, que o voleibol cresceu em nível mundial, deve muito a tudo isso que aconteceu nesse período. Es muy verdad. A mí me gustaba, como te decía, mucho el juego de ustedes, porque a diferencia de hoy, donde el bloqueador principal pega rápida, tú pegabas rápida, pegabas por 5, pegabas por 1, pegabas por 6, pegabas doble tiempo. Era muy lindo el juego, era como un juego bonito, muy atractivo visualmente. Y además era un deporte, era un juego muy efectivo, porque ustedes jugaron Panamericanos, en Venezuela lo ganaron frente a Cuba, un equipo muy fuerte. Después jugaron el Mundial en Argentina, donde salieron segundo detrás de los rusos. Bueno, los Juegos Olímpicos. Entonces estaban a un nivel altísimo, muy alto nivel. Y como dices tú también, que eso dio inicio a todo un trabajo en Brasil para llegar a lo que hoy día, que Brasil hoy día es una locura el voleibol. Verdad. Cuéntanos un poco, también tú jugando como atacante, tú eras de los principales atacantes de ese equipo. ¿Cómo fue para ti jugar esas finales? Por ejemplo, en Argentina, en Los Ángeles. ¿Cómo fue para ti, en lo personal, jugar esas finales? Eu acho que a nossa ascensão foi meio surpreendente, né? Nós não estávamos ainda preparados para um crescimento tão rápido, né? Foi muito rápido. Muy rápido, sí. Dos anos da Olimpíada de 80, com uma geração, para já logo a de 81, 82, que era uma outra geração, embora nós estivéssemos dentro do contexto da geração de 80, mas ainda era muito jovem, 18, 19 anos. Uhum. Para o grupo que disputou depois, em 81, a Copa do Mundo no Japão. Teve o Mundial Juvenil em Colorado Springs, mas aí só eu e mais 2 ou 3 que estavam juntos, que eram o Marcos Vinícius, o Léo e tal. Mas o grupo de 81, que já foi depois para a Copa do Mundo do Japão, já ficou em terceiro lugar. Sim, verdade. Já foi um bom resultado. Nós até ali achávamos que estava dentro de um contexto, porque a Copa do Mundo do Japão é um campeonato competitivo, mas não vão todas as melhores equipes do mundo, né? São sempre equipes convidadas e tal. Hoje não, hoje é maior, mas antes era pequeno. Então nós tivemos, acho que talvez a Cuba com uma grande força, a Rússia, depois eram equipes menores, tal, mas que eram de nível muito bom, Bulgária, mas naquele momento, assim, não era aquela coisa. Mas aí, logo na sequência, teve o Mundialito no Brasil, em 82. Esse Mundialito é que deu a força que nós precisávamos. Perfeito. Foi uma loucura. Foi uma loucura, sim. Foi. Ainda mais da forma com que foi, né? Da forma que foi, porque nós ganhamos a final da Rússia, e era imbatível. Sim. Né? Jamais você ia imaginar ganhar de uma Rússia, né? As outras equipes, como a Coreia, que também foi um jogaço e tal, foi quando o Bernard deu jornada, aquela coisa toda, né? A Rússia se preparou para receber aquele saque, recebeu aquele saque, embora com muita dificuldade, mas as outras equipes se perderam totalmente. Então, ali que nós começamos a ver que realmente nós temos condições de estar avançando um pouco mais, né? Fomos para a final do Mundial em 82 contra a Rússia novamente na Argentina, em Buenos Aires. Perdemos, ali já era normal. Aí já era normal. O jogo do Maracanãzinho no Mundialito foi anormal. Ali já era normal, porque nós sabíamos que foi uma casa aquilo ali, teve uma série de componentes que fez com que nós ganhássemos o campeonato, o Mundialito. Mas ali que realmente impulsionou. Nós falamos, opa, realmente nós temos voleibol para trabalhar. Ajustamos uma série de coisas, que é condicionamento físico, uma excursão de 40 dias na Rússia, fizemos uma excursão. Então, você veja bem, nós aqui na América do Sul, nós sofremos muito com essa questão do intercâmbio. Nós não temos dinheiro para poder ficar indo toda hora para a Europa, competir, fazer... Né? É muito difícil, então a gente fica sempre um pouco atrasado. Você pega um campeonato europeu, é um estouro. Aí você pega o sul-americano, como agora está acontecendo, tem 5 equipes. Sim, exato. 5 países apenas. Allá compiten 30 para que vayan 10, o sea, son muchísimos, muy buen nivel. Pois é, quer dizer, estamos muito atrás, então fica muito difícil. Naquele período, nós conseguimos ter um apoio financeiro maior e conseguimos, assim, dessa forma, fazer um período de estágio
Sí, com os russos, treinando com os russos, passando um frio Você imagina, né? A gente num sí, país aqui que nem o Brasil, sí, exacto. chegamos lá, um frio monstruoso, alimentação diferente. Percebemos que nós tínhamos que melhorar a nossa estrutura física Sí, para sí, poder competir no mesmo nível com eles, porque lá eles trabalhavam muita musculação, demais, muito peso, e peso sí, seco. Não sí, tinha muita máquina, não, sabe? Não era muita tecnologia, peso mesmo, de fato, tudo. Você via que o corpo dos russos sobravam. Né? E o sí, nosso ainda era mirradinho, sí. mirradinha. Esse aprimoramento técnico que já vinha acontecendo com a nossa seleção, mas esse condicionamento físico, criou-se um novo método de trabalho. Ujú. Quando nós chegamos dali para frente, de 84, 85, nós já começamos a ter nas categorias de base atletas mais altos, atletas que foram surgindo com mais Sí. composição física, Giovanni, Marcelo Negrão, que veio depois no Atlético Calao, Carlão, sí, o próprio Carlão, são todos caras mais fortes. sí. Então mudou o perfil. Mm, Não era mais só jogadores de voleibol, era sí. atletas de voleibol, de fato. Se você não fosse atleta, você não ia conseguir jogar. Mm, Né? Então, eu acho que toda essa mudança, tudo que aconteceu nesse período todo, esses resultados que chegou onde chegou depois do Brasil hoje ser o primeiro do ranking aí no voleibol, deve-se muito a esse período, sí. que foi um período onde veio o voleibol moderno e que houve uma conscientização por parte dos técnicos, dos preparadores físicos, que nós tínhamos que melhorar fisicamente para poder chegar no nível que tem o nível europeu. Qué Você vê hoje interesante. a dificuldade que tem os países asiáticos Mm. de jogar contra os outros países. Então, Exacto. justamente disso. É a mesma dificuldade que a gente sentia na época. Exacto, claro, porque los equipos japoneses, los equipos asiáticos son técnicamente muy buenos, son perfectos, pero les falta, como dices tú, el tema físico, que los europeos, Brasil, bueno, y Argentina también ha ido consiguiendo con mucho trabajo. Sim. Es interesante eso que me cuentas tú de Rusia, cuando fueron y pasaron mucho frío. Yo he Sim. tenido la suerte de jugar en Brasil y el clima te ayuda a jugar mejor. Es como que el clima te hace saltar más, es muy lindo. En Rusia, los gimnasios eran helados, eran fríos o tenían calefacción. Sim, não, tinha alguns locais. Nós fizemos uma excursão com 8 jogos, 8 ou 9 jogos, nesse Sí, período que nós ficamos lá, né? Então, assim, algumas cidades, quando nós falamos em Rússia, ainda era a União Soviética. sí, sí. Não era só a Rússia. Então, nós rodamos alguns estados russos ali, da União Soviética, que hoje são Claro. países, que alguns tinham uma infraestrutura melhor de calefação e tal. O problema não era só o ginásio, só o local de treinamento, era o deslocamento. Sí. Então, às vezes, nós fazíamos 2, 3 horas de viagem para jogar em alguma cidade no ônibus militar. Né? Que eram aqueles ônibus de vidrinho normal, Sim, não é aquele sim. confortável, não, cadeirinha dura, com lugar para guardar os armamentos no meio, sabe? Sim. Você fica de costa para as janelas, aquele negócio Sí. frio entrando por cima, para tudo quanto é lado, gelado. Então foi um sofrimento, mas foi um sofrimento que serviu para endurecer a gente, para a gente sentir que o mundo realmente é assim. Mira, Não é da mira. forma que a gente vinha aqui no Oba-Oba, Sí. todo mundo, prova, aquela coisa Brasil, país tropical, beijo, abraço. Né? Então, ali deu para endurecer. Esse período fez com que a nossa equipe, né? Sí. O nosso voleibol, de uma forma geral, Sí. amadurecesse muito, amadureceu demais. Mira. Entendeu? Então, dali para frente, houve uma nova consciência. Você vê hoje que a maioria da nossa geração está trabalhando com voleibol já com Sí. outro tipo Sí. de conceito e uma série de coisas. Foi justamente por essa base que foi dada nesse período. Qué interesante, interesante lo que cuentas. Oye, y bueno, justamente después de ese periodo, también en Brasil hubo también una locura con varios clubes, Bradesco, Pirelli, Minas, que hacían que, bueno, la selección, la base estaba en esos equipos y jugaban campeonatos impresionantes. Y yo me acuerdo también, hoy día uno puede ver los partidos, y también tuvimos la suerte en Chile de ver varias finales de Minas, de Pirelli, de Bradesco, de los mejores equipos donde estaban todos ustedes. Y uno ahí notaba que ustedes estaban a otro nivel, a nivel de clubes. ¿Cómo fue para ti también esa época donde estaba la revista Saque, donde había prensa, medios, auspiciadores? ¿Cómo fue para usted, como dices tú, de un crecimiento muy rápido
de un día ser deportista en tu ciudad pequeña a ser deportista como un rockstar? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Foi da mesma forma que foi surpreendente, né? Não foi por acaso, porque a gente vai, no dia a dia, a gente vai, mas nem sem nenhum projeto. Uhum. Sabe, quando você não tem um projeto de vida, eu vou treinar hoje porque eu vou ser seleção amanhã, não é isso. Claro. Não é bem isso. As coisas foram acontecendo e as coisas foram de uma forma rápida demais, uma ascensão muito rápida, que surpreendeu a todos nós. Né? Naquele período que você citou aí, das equipes da Atlântica Boa Vista, depois Bradesco, da Pirelli, do Minas Tênis Clube, você tinha um grupo que antes não tinha. Você tinha, por exemplo, na Pirelli 15 jogadores, na Atlântica Boa Vista mais 15, no Minas mais 15. Então você começou a ter mais elementos para poder formar uma seleção. Antes você tinha um grupo muito reduzido, era 2, 3 ali, 2, 3 daqui e tal, e juntava-se ali num final de semana para treinar no Rio, para competir um Pan-Americano, uma Olimpíada em 70. Então foi uma mudança, uma ascensão muito rápida, né? Mas foram aparecendo os talentos. À medida que começou a divulgação, nós também tivemos aí o apoio da televisão brasileira, que nos ajudou muito na época, o Luciano do Vale com a TV Bandeirantes. Houve todo um trabalho administrativo também, né, para que isso acontecesse. Quer dizer, não houve nenhum dirigente com braços cruzados, que hoje a gente vê muito dirigente com braços cruzados, ele está ali, mantém-se no cargo dele ali, político, né, e esquece do principal, que é fazer o esporte. Né? Está fazendo muita política e pouco esporte. Sim. Então, no caso, naquele momento, tudo veio a favor. Houve uma conscientização por parte do NUSMA, houve uma conscientização por parte da mídia, das equipes em ter que melhorar a condição. Os dirigentes dos clubes começaram a ir atrás de patrocinadores. A televisão abriu espaço para os patrocinadores. Então, começou-se a usar camisa com a marca do patrocinador, que também foi um fato inédito no Brasil. O marketing esportivo começou com a nossa geração. Que até então não se usava a marca na camisa. Né? Os clubes não aceitavam isso de forma alguma. Né? Então, ali abriu-se o mercado e as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Hoje é essa explosão que a gente vê. Hoje, o voleibol hoje no Brasil é tão forte por causa justamente também do marketing esportivo que foi, na época, incrementado. Além dos talentos que tem, de um produto, uma matéria humana muito boa, a gente tem também todo um trabalho de marketing por trás que facilita e ajuda muito essa evolución y ese crecimiento. Es verdad, es verdad. Es muy, muy, muy impresionante. Uno lo ve desde Chile, donde el voleibol ha tenido otra historia, y ver a Brasil cómo evolucionó y cómo hizo un trabajo, hombres y mujeres, porque las mujeres han ganado medallas de oro también, impresionante, y las ligas son muy fuertes. Y como dices tú, hoy día también, gracias a la tecnología, uno ve las ligas, ve los campeonatos, es muy, muy potente, muy, muy impresionante. Oye, Mario, cuéntame en tu carrera deportiva, ¿cómo siguió después de ese periodo más cortito? Después fueron a París, a un mundial, al 86. ¿Cómo fue para ti esa carrera en clubes y en la selección? No clube nós continuamos, como o Brasil tinha um campeonato ainda muito forte, né? Logo depois ainda o campeonato ficou melhor ainda, porque começaram a aparecer novas equipes, outros estados começaram a investir. Sim. Por quê? Foi justamente aprenderam a fazer a coisa como tem que ser feito. A televisão continuou mostrando os jogos e tudo. Então, dentro dos clubes, eu acho que nós continuamos um trabalho muito bom. Isso quando eu digo de alto rendimento, né? Ainda falta muito para a gente nas categorias de base. Se a maioria desses clubes fizesse um trabalho de base bom, nós teríamos ainda muito mais talento surgindo. Mas como ainda existe esse negócio do retorno mais rápido, então não se investe tanto. Mas aí, dentro desse período, os clubes continuaram sendo clubes ainda de ponta, com qualidade. Teve campeonatos mundiais onde o Brasil se destacou, de clubes, onde o Brasil também se destacou com as suas equipes, enfim. A seleção brasileira, para mim, eu tinha um objetivo de chegar em 88, na Olimpíada de Seul, estourando na melhor performance possível, porque eu estaria com toda essa bagagem e com 27 anos apenas. Sim. Né? Então, ali seria o ápice, né? Foi o que eu muitas vezes comentei com o Bebeto. Falei, Bebeto, eu quero chegar nessa Olimpíada de 88 arrebentando.
Uhum. Eu quero ser o que eu fui lá em 81, melhor jogador juvenil, eu quero ser o melhor jogador dessa Olimpíada. Embora sabendo que eu ia ter Savin, mudou. Zaitsev, Kurt Killer, e Pat Powers, etc, etc, a turma toda. Mas aí sim passou a ser objetivo e meta. Infelizmente, eu tive uma ruptura de gêmeos, né, que é a famosa síndrome da pedrada na panturrilha, que é Sí, aquela dor que você estoura. Muita gente estoura o tendão. No meu caso, foi sí. os gêmeos, um dos músculos da panturrilha. E na véspera do início da Olimpíada, eu estava lá. Então, como depois demorou um tempo, porque se tratava de uma lesão muito séria, né? Sí, Ficou quase sí. 3 meses para recuperar, cicatrizar, você perde muita força física. Imagina quando você está no ápice, você está ali sobrando, Sí, de repente corta, e você regride 3 meses parado, 4 meses parado, aquilo deu uma desmotivada até com a própria seleção brasileira. sí. Né? Me desmotivou muito e as coisas não voltam. Quando eu voltei, já não voltei mais como eu era, porque eu precisava muito da minha força física. E eu tinha um problema aí nessa época, que eu também ganhava muito peso rápido, engordava muito rápido. Então, o sacrifício ainda era muito maior. Sí, sí. Né? E aos poucos nós fomos. Eu fui não sei, não é me decepcionando, mas ficando um pouco cansado, Sí, sí. estafado mentalmente, para prosseguir com aquele mesmo ímpeto, aquela mesma vontade que estava até a Olimpíada de 88. Em 89, resolvemos nos retirar, eu me retirei Ok. da seleção. Todos os meus projetos com a seleção brasileira acabaram ali, não tinha mais nenhum tipo de objetivo, mesmo na Olimpíada de 92. Sí, Barcelona. E, embora eu estivesse com 31 anos de idade, ainda teria condições, que eu ainda estava jogando, mas eu via que eu ainda estava bem distante do que eu era, e aí mentalmente hoje eu não brinco de voleibol, eu não sei brincar, eu sou péssimo master, eu sirvo para ser master, porque o master vai para se divertir, e eu vou para me aborrecer, entendeu? Porque eu não vou conseguir jogar o que eu gosto de jogar, vou ficar irritado, vou me machucar, vou dar um bico na bola por meio da coisa e vou embora bravo com todo mundo. Então, também não sei. Então, aí foi justamente o que aconteceu na época. Eu vi que não dava mais, não conseguia ter a mesma performance, né? E aí fui parando aos poucos e tal. Hoje eu trabalho com voleibol, mas do lado de fora, ali, sentadinho no banco, Sí. o pessoal com surdos, são atletas que me dão uma felicidade enorme em trabalhar. É um desafio, isso é importante. A gente nunca pode perder os desafios. Né? Então, no voleibol, jogando, eu parei. Mas criei um desafio também grande, que é fazer o que foi feito lá no início comigo, fazer o aprendizado de todos eles para poder buscar o resultado lá. É o que eu venho fazendo. Então, isso mudou. Voltei para o voleibol, mas por essa questão de estar tentando um novo desafio e trabalhando com uma modalidade que é uma modalidade que ainda está muito virgem, ainda é embrionária. Né? E isso motiva muito a gente, você pegar a coisa nascendo, é mais gostoso do que você já pegar a coisa pronta. Oye, mira, qué interesante, como dos cosas que tú dijiste que en el fondo son muy, muy lindas. Una, primero, esto de jugar en máster. Yo también juego máster y también salto 10 centímetros, nada más, pero es muy, muy bonito porque uno mentalmente cree que salta y uno ve una foto después y está apenas con la mano arriba de la malla. Pero es muy rico mentalmente. Yo, por ejemplo, hablaba con William da Silva, que él tiene también un campeonato, una liga máster y juegan todo y muy divertido. El voleibol, tomarlo como una diversión, como una alegría, es muy, muy, muy potente. Y lo otro también que te comento, que también me gusta mucho, lo que estás hablando ahora, que decidiste en algún momento dedicarte a la formación de jugadores, de las ligas de base, como dice usted, y que eso es tan importante, porque formar gente, aunque tú no puedas saltar, la gente te ve a ti y sabe que fuiste, que jugaste lo mejor del mundo. Eso también es muy motivante. Eso es muy bonito. Y cuéntame, Mario, porfa, ¿cuándo decidiste tú dedicarte a entrenar, a ser formador? ¿Y por qué decidiste eso? Olha, eu tenho facilidade de me dar com pessoas mais jovens, né? Por esse meu jeito de ser totalmente extrovertido e brinco demais com todo mundo, faz parte do meu jeito de ser e tal.
E percebo que, às vezes, o trabalho com a garotada é um trabalho que a gente tem que ter esse tipo de perfil. Sim, sim. Você não pode ser muito severo, você também não precisa ser também um paizinho, aquele que Sí. passa a mão na cabeça, mas você tem que medir a hora de bater e a hora de assoprar, né? Ujú. Então, acho que quando eu estou trabalhando com a molecada, a gente vai percebendo como é cada um, o psicológico de cada um. E ali você vai sabendo como tratar. Isso é muito gostoso, porque a garotada, embora hoje estejam bem avançados, né, estão muito por dentro de mídia, tecnologia, mas o esporte é o esporte, vai ser sempre e acabou. Ali na base é a base, não Sí. mudam. Entendeu? Não adianta vir com tanta tecnologia na base, você não tem condições de implantar tudo isso. Você precisa do quê? Um trabalho muito bom psicológico e um trabalho que você consiga estar unindo o divertimento com a parte psicológica para que dê resultado em que a criança se sinta motivada para poder estar fazendo os exercícios, praticando, enfim, crescendo dentro desse ambiente, que é um ambiente extremamente gostoso, né? Então, eu preferi trabalhar com essa formação lá no início, quando eu parei de jogar. Nos anos 90, eu montei minha escolinha, os meus centrinhos de treinamento, fomos muito bem, chegamos a montar equipes até de adulto, desde o pré-mirim até o adulto. Devagarinho, nós fomos durante 5, 6 anos. Mas o objetivo nosso não era o alto rendimento. Nós chegamos a ter uma equipe feminina disputando o campeonato, tudo, mas não era aquilo que a gente quer. Muita dor de cabeça, você tem um ano você está com patrocínio, outro ano você desmotiva todo um trabalho que está sendo feito, então é melhor limitar e parar por aqui e vamos trabalhar só com a garotada e daí para frente e eles mesmos, né, deslanchem e consigam seus espaços. Com o surdo, eu sigo mais ou menos a mesma filosofia. Ya. Né? Só que com os surdos você não tem só crianças, né? Você tem o deficiente, que ele tem várias faixas de idade. O trabalho é inclusivo, você não pode falar, não, você já está com 35 anos, não vai não, eu quero jogar, então venha. Quer jogar, venha, então você vai aprender. Né? Então, o gostoso disso é que tudo é novidade, porque a vontade que eles têm é uma vontade de criança, de querer aprender Sim, as coisas, você sente o brilho nos olhos desse pessoal. Então, isso também motiva muita gente. Você não está falando ao Léo, você está falando com pessoas que você está sentindo que está olhando para você, prestando atenção e está com os olhos brilhando em estar vendo o que você está passando, o que você está conversando, querendo ensinar. Então, isso é que faz com que a gente se sinta bem na hora de chegar em casa, a gente está tranquilo, entendeu? Que a gente não cobra resultado, ninguém se aborrece. Né? Isso é o mais importante, é você trabalhar sem aborrecimento. Sabe? E ver o crescimento de cada um, ver como é que a família... Quando você trabalha com deficiente, existe todo um trabalho com a família também. Claro, claro. Aquela pessoa que estava ali até pouco tempo sendo conservado dentro de casa por causa da deficiência, ele começa a crescer, ele passa a ser um ídolo dentro da casa dele. Isso para a autoestima, crescimento da pessoa, a convivência social e familiar é super importante. Quando a gente consegue isso, poxa, a melhor coisa que existe para nós. Né? Na nossa idade, é que eu falo, eu estou com 60 anos. O que eu quero mais do que o voleibol já me deu? Nada. Eu quero é dar. Eu quero é passar o voleibol para frente. E com isso me deixa extremamente ocupado, né? Me deixa ocupado, trabalhando e motivado, porque os resultados aparecem não só no voleibol dentro da quadra, aparece socialmente também. Isso é muito interessante. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que estás hablando, por la importancia del deporte, de la formación, de la integración. Es muy, muy importante. Yo también tuve hace poco la oportunidad de conversar con Amaury, que él está en el mundo paralímpico, del vóley sentado. También es una maravilla, y uno lo ve ahora en Tokio, en los Juegos Olímpicos, los jugadores con la camiseta, jugando, apasionados. Finalmente es eso, la pasión que uno hace en un deporte, ganes o no, pero lo que estás formando como un ser humano, en el trabajo, en el respeto por tu compañero, el respeto por el rival. Autoestima. Es tan bonito, es tan importante que uno, quizás cuando joven, no lo sabe porque uno quiere jugar, ganar, pero hay muchas cosas que son tan relevantes, como dices tú. Oye, cuéntame un poco, quería un poco preguntarte, porque yo sé que tengo muchos amigos en Chile que te admiraban mucho. Y decían, hoy cuando fue un sudamericano, viene Shandó, realmente era una figura. Y para nosotros también, como te decía al principio,
como tú jugabas, era muy especial, se veía muy natural, saltabas acá y volabas acá y remachabas para allá, se veía tan fácil jugar, era impresionante. Cuéntame, Mario, porfa, ¿cuál fueron para ti o el campeonato o el recuerdo más lindo que tienes tú en tu época de selección? Porque hubo muchos campeonatos, pero para ti, ¿cuál fue el más recordado? Olha, são tantos jogos que nós tivemos. Eu acho assim, as derrotas nos ensinam bastante, Sí, né? Mas o que a gente gosta de recordar não são as derrotas. sí, verdad. A gente gosta de sempre falar do que nós ganhamos, né? Sí. Eu acho que uma das maiores vitórias na minha vida, que eu considero, embora nem todos tenham visto, foi o Campeonato Mundial Juvenil em Colorado Springs, em 81. Perfeito. Aquele evento onde eu realmente vi que eu estava um pouco acima da média e aquilo me deixou extremamente empolgado para dar continuidade na minha carreira, e foi onde eu despertei realmente. Eu falei, olha, você tem condições, cara, de chegar num ambiente maior, num nível maior, né? Uma coisa de paixão assim foi a Olimpíada de 80 em Moscou. Ok, né? ok. Quem esteve naquela Olimpíada, esteve presente lá dentro do campo, na abertura e no encerramento, é uma coisa que você não vai apagar jamais, porque foi tão bonito, os painéis humanos, né? Aquele encerramento do ursinho chorando, tudo feito com painel humano, aquele negócio que envolvia, né, a União Soviética, né? O Brezhnev, cuidado! No outro mundo. Então, são coisas que ficam marcadas. Agora, jogando, eu acho que o Mundialito foi um evento que marcou muito. Ser dentro do Brasil foi onde estourou, né, a nossa história toda ali. A vitória nossa contra a França no Mundial de 86 também. Sim, muito lindo. Uma vitória. Foi muito lindo, muito muito difícil. Na época, se eu não me engano, o set que nós ganhamos, que na época ainda tinha vantagem, né? Sim. Então, o set que nós ganhamos da França foi um dos sets mais longos das histórias naquela época, né? E ali era o seguinte: quem ganhasse da França, quem ganhasse os 2 sets, estaria já classificado para a semifinal. Tá? E nós começamos perdendo de 1-0 para a França. Então, quando nós ganhamos o 3º set, que foi já uma festa, aquilo lá foi uma coisa mais linda. Você está dentro da França, o ginásio lá em Paris lotado, Sim. com o público gritando França, eles a França ganhando o 1º set com uma vantagem boa, nosso time sob pressão. O Brunoro era o técnico, fez as mudanças certas na equipe, né? Foi quando o Carlão foi introduzido pela primeira vez na seleção, né? Tirou o Amauri, torceu o joelho, entrou o Léo. Imagina, você perde o Amauri no comecinho do jogo. O Amauri era o cara que passava, é o grandão que defendia mais que todos nós. Né? Então, aquele jogo foi muito importante também para a gente. Eu acho que ali foi um marco também para a gente dar sequência, porque nós ainda estávamos muito abalados com a derrota em 84 para os Estados Unidos. Sim. Mesmo em 85, nós fizemos algumas excursões com os Estados Unidos aqui no Brasil e fomos lá também, mas ainda percebíamos que nós não estávamos mais no nível, porque eles cresceram muito. Os Estados Unidos cresceu demais. Depois da vitória em 84, os Estados Unidos cresceu demais, né? Sim. Então, nós ainda estamos nos sentindo um pouco inferiores ali. Então, aquela vitória lá contra a França, que nos qualificou para estar novamente nos 4 melhores do mundo, enquanto a gente já estava achando que estava difícil, fez com que nós tomássemos também, foi mais um motivador. Então, eu acho que são 2 jogos assim que marcaram muito, né? E são 2 jogos onde nós ganhamos e que foram marcantes, eu acho, para a nossa geração. E mesmo para a geração que foi chegando já a partir de 86. Se eu não me engano, o Maurício, logo depois, entrou na seleção. Em 87 veio o Helder e Maurício, e aí só retomou em 88 o William, Maurício e o Roese. Então, começou a surgir novos levantadores. Houve uma mudança ali, de 86 para frente, houve uma pequena mudança. Isso marcou bastante, achei bastante legal
esses 2 jogos por isso, né? Pela história, e fica guardado até hoje. E eu tenho algumas coisas gravadas ainda. Ah, mira. Ainda tem algumas coisas Ya. gravadas. O jogo contra a França. No Mundialito ainda tem bastante coisa no Google, né? Sí. Já tem algumas coisinhas ali e tal. Mas foi muito bom para mim. São os 2 jogos que me marcaram muito. Qué linda experiencia. Yo me acuerdo también, después del Mundialito, que en Chile llegaron 2 personas con un VHS. ¿Te acuerdas las cintas VHS de video? No existía lo digital. Y me dijeron, mira, aquí hay una final que juega Brasil contra Rusia en el Maracanãzinho, y gana Brasil. Y yo dije, pero ¿cómo gana Brasil si los rusos han salido campeones mundiales? ¿Cómo? Y vimos el partido, y efectivamente ustedes ganaron. Era como una locura dentro del gimnasio, ese gimnasio hermoso, lleno de gente, y fue muy, muy impactante, porque, como te decía, para nosotros en Chile, en esa época no había prácticamente información. Las revistas no hablaban de vóley. Algunos chilenos que viajaron a jugar fuera podían hablar y verlo, y traer revistas, traer videos. Había muy poca información. Hoy día uno puede ver muchas cosas, y también parte de mi objetivo de conversar con gente como tú es, por un lado, honrar a gente que ha hecho tanta historia y ha sido tanta inspiración para muchos en el mundo, y también que la gente joven vea que antes de hoy había muchísimo voleibol, porque los jóvenes hoy día ven para adelante, ven el teléfono, iPad, pero no ven que atrás había muchísimo voleibol, y antes era mucho más difícil, porque como dices tú, la tecnología no existía, en Rusia estaban puros fierros, barra, era duro, hacía frío, era otra la percepción, pero las ganas de jugar es lo mismo, y lo que tú me dices, lo que haces tú también con tu escuela de enseñanza, con jugadores discapacitados, con la familia, es muy, muy emocionante, y la verdad que me da mucho gusto conversar contigo. Costó un poco ponernos de acuerdo en las horas. Yo sé que tú tienes mucho tiempo, estás viajando, así que para mí es un honor, porque yo tengo mucha admiración al vóley brasilero, he hecho grandes amigos, pude jugar un par de veces en Brasil, y realmente uno siente otra cosa, es otra cosa en Brasil el vóley, realmente es impresionante. Quiero un poco ir cerrando una conversación para darte tanto las gracias de nuevo por conversar conmigo, contar tus experiencias humanas y deportivas, porque yo creo que esto es muy valioso para el futuro y para las generaciones actuales, y para todos mis amigos que te admiraban tanto. Así que quiero mandarte un abrazo gigante, querido Mario Jandó, desde Chile, desearte a ti, familia, mucha salud, bueno, y que sigamos en contacto. Sim, sem dúvida. Eu fiz amigos no Chile quando nós fomos disputar o Sul-Americano. Nós temos ainda umas amizades ainda que às vezes nos cumprimentamos pelo Facebook. Tive a oportunidade de, depois de um jogo, ir comemorar com os chilenos tomando um bom vinho. Com os chilenos, não foi com os brasileiros, não, foi com os chilenos. Eles falam até hoje, olha, quando você vem para cá novamente para a gente tomar um vinho, calma, muita calma, logo nós vamos para poder ficar tomando vinho a noite inteira, sem preocupar de acordar para poder treinar, né? Exato. Então, eu agradeço a você, um abraço a todos, e obrigado pelo convite, viu? Estou sempre à disposição. Me desculpa o tempo todo aí, porque com a pandemia a gente fica com a cabeça meio sem norte, vamos dizer assim. Sem então eu não estava muito legal para poder estar fazendo uma entrevista longa. Então. Mas agora, graças a Deus, tudo bem. Eu estou à disposição quando precisar, estamos aí novamente. Estarei grato pelo convite. Fantástico. Um grande abraço, Mário. Que estés muito, muito bem. Tá bom. Então, um abraço para você também, um abraço a todos. Tchau. Tchau.